8 horas e 56 minutos, de volta para a reta final deste Folha no Ar de hoje, dia 10 de setembro de 2024. Folha no Ar que tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de Vacina Plínio Bacelar com apoio de Radmed. Estamos ao vivo aqui pela Folha, pelas redes sociais também, Face, YouTube, Instagram. Daqui a pouco tem podcast desse programa, daqui a pouco tem reprise na Pleno TV. Daqui a pouco vai estar no portal Folha 1 e amanhã no impresso essa entrevista em 2 páginas standard. É isso? Isso. Então, amanhã no jornal Folha impresso, esse tratamento exatamente equânime para todos os candidatos. Busca isso, porque na verdade a gente, só para abrir aqui, a democracia, ela não tem que ser só cobrada, não tem que ser só falada, ela tem que ser praticada, sobretudo, né? Por cada um de nós, independente de qualquer que seja. Até como pai, às vezes é mais complicado um pouquinho, né? Aquela história da carteira, né? Como mãe, você dá uns arroxos ali, tem hora que não dá para ser muito democrático com algumas atitudes das crianças, mas é preciso sim ser o mais democrático possível em todos os ambientes, no trabalho, no dia a dia da nossa vida e, sobretudo, é claro, nessa política. E esse sistema democrático, ele passa justamente por esse exercício aqui, de oferecer a cada um dos candidatos que disputam o cargo mais importante da nossa cidade o mesmo tempo, o mesmo espaço, para que eles ponham aqui as suas ideias, as suas vontades, os seus projetos, e aí sim sejam julgados através do voto pela população. Nós voltamos com essa série de entrevistas que, conforme a gente falou, pela ordem de sorteio que foi acompanhado por todos os representantes de partido no último dia 22, hoje a delegada Madeleine, que concorre pelo partido União Brasil com o número 44, é a entrevistada. O programa tem o oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz, Limporte mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar, e também de Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina, cuidando da saúde do homem. Vários temas para esse bloco agora, meu caro Edmundo. Logo assim que você terminar a pergunta, eu começo a contar aqui o tempo da candidata e peço a você para fazer a gentileza de abrir esse bloco, então. Falou de participação da democracia, na cidadania, né? Que é a vida na cidade. A gente vive em cidade, não vive no estado, no país, a gente vive nas cidades. Então, discutir as cidades é sempre importante para todos. Cidadania, participação cidadã nas nossas vidas. Vivemos em núcleos urbanos, né, todos, assim, a maioria da população brasileira, é importante. Candidato, a gente está falando algumas áreas que dependem de outras para poder funcionar bem, e a questão do centro histórico não é diferente. Ela depende de outras áreas para funcionar bem, inclusive segurança. Existem outras questões de patrimônio, existem questões culturais, existem questões comerciais envolvidas ali. Se a gente fazer um paralelo aqui com o centro do Rio, por exemplo, quando a Barra da Tijuca começou, anos 80, anos 90, a ser muito povoada e levado moradia para lá, o centro começou a ficar abandonado. Em 2009 começou a revitalização ali da área portuária, aquela coisa toda. Isso revitalizou o centro, trouxe vida para o centro. Hoje o centro do Rio é bastante bem avaliado assim, para a população e tanto para o turista que está lá. Temos atrativos ali, mais Campos, nesse paralelo, ainda está como se fosse na época da Barra da Tijuca. Aqui o nosso Barra da Tijuca seria a Pilinca, né? O comércio se deslocou muito a Pilinca, a área central ficou abandonada. A Pilinca e para os outros bairros, né? Cresceu muito. E assim, a área comercial, você vê muitas lojas fechadas e também a questão de zeladoria, de fiação na área central ali, que fecha, que atrapalha as fachadas, né? Atrapalha a visibilidade. Aumenta os moradores de rua também. Aumenta o morador de rua, toda essa questão do centro que leva o centro à situação atual. Existe uma proposta em jogo aí que é a levar moradia para levar a questão imobiliária para o centro, povoar o centro com moradores, levar secretarias também para o Hotel Gaspar, também é uma das propostas que foi colocada. Existem outros hotéis ali, outros patrimônios que deveriam ser ocupados, mas enfim, propostas que estão na mesa. Qual é a sua avaliação do centro histórico e qual é a sua proposta para que essa área tão importante seja revitalizada?
Eu avalio que é um problema que também, assim como o transporte, veio, né, se acentuando ao longo dos anos. A dinâmica do comércio por si só mudou muito no nosso país. A internet, né, hoje você compra da sua casa e isso, né, os produtos chegam de forma muito rápida. Isso também impacta muito a loja física. E houve essa descentralização, como você falou, para Pilinca, para os bairros. Isso vem se acentuando cada vez mais. Você vê hoje, Goytacazes praticamente não precisa vir a Campos para nada. Lá você encontra tudo. E tudo isso, né, a ausência, né, a diminuição da questão do transporte também fomentou essa falta de circulação de pessoas. É um processo que, para reestruturar, vai precisar de ideias, né, que de fato funcionem. Eu já trouxe no bloco anterior aqui a minha principal ideia, eu vou trazer novamente para quem possa ter começado a nos ouvir nesse momento, na Folha 98 FM. A questão principal que eu penso para a repopulação do centro é levar a clínica da família. Utilizar os prédios que estão, né, desutilizados para tornar as clínicas especializadas para homem, mulher, idoso e criança. Esse número de pessoas é muito grande que precisam de de consultas. O fato de melhorar o transporte, que é o nosso projeto, né, e potencializar a forma de as pessoas chegarem ao centro, que é através da busca, é uma busca real. Não é uma busca, por exemplo, quantas pessoas hoje vão a uma secretaria do IP para resolver o IPTU? É importante, mas nem todo mundo vai resolver o IPTU. Quando vai pagar, já está prescrito, ou enfim. Mas para ir para consulta, todo mundo vai, porque é uma coisa bem urgente. Então, esse levar para lá, e além disso, levar também, que eu não tive a oportunidade de falar naquele momento, a clínica odontológica. Campos hoje tem cerca de 500 dentistas, servidores públicos. E é preciso tornar pública essa utilização dos dentistas. Hoje, se uma pessoa quebrar um dente, pode acontecer, para onde que ela vai? Numa emergência. Mas a ideia é levar para o centro esses centros. Exatamente, de consultas, porque com isso você obriga as pessoas a irem para ali, para o centro. E ali, além disso, a gente vai sentar para conversar com o setor, né, do comércio ali, para pensar numa possibilidade de reduzir o IPTU, né, fomentar através de isenções, para que esse comércio volte a circular. Com isso vai começar a ter restaurantes, novos cafés vão abrindo, aos poucos aquilo ali vai revitalizando, e a gente acredita que com esse grande projeto a gente possa ter, nesse primeiro momento, o problema de circulação, e com isso o comércio vai melhorando. Você fez uma outra pergunta? Desculpa. Não, essa questão da proposta de levar secretarias, então, esse também o projeto, mas eu acho que a questão da saúde ela vai trazer mais resultados do que a questão administrativa do município. Você tem também fiação, né, que é um problema que se arrasta já há um tempo também. E a questão dos moradores de rua, que hoje é um problema muito grave. Vocês não me perguntaram, mas se vocês me oportunizarem aqui, posso trazer a questão dos moradores de rua. A questão dos moradores de rua é muito séria. E não se resolve a questão de morador de rua só com o dinheiro. Não se resolve. É preciso que, ainda que sejam entidades privadas, que elas possam ser pessoas que tenham propósito em relação a isso. Propósito que eu digo é que cada um tem um fim especial na vida. Tem gente que tem facilidade em lidar com problemas mentais, que a maioria das pessoas que estão na rua hoje padecem de problemas mentais gravíssimos. E tem pessoas que têm facilidade em lidar com dependentes químicos e fazem da sua própria vida a razão de viver, retirar essas pessoas da rua. Então, é muito importante trazer, e aí, no caso, ajudar e financiar instituições sérias, tá? A gente está falando aqui de desvio, de pessoas que vão sérias, que tenham isso como propósito, para tirar esses moradores da rua,
primeiramente cuidar deles e depois dar uma destinação específica. E aí o nosso processo de assistencialismo, né, o projeto de assistencialismo, ele vem justamente para que essas pessoas todas vinculadas aos projetos assistencialistas, elas possam, de fato, serem capacitadas. Eu vou aqui, já te cortando de sobremaneira, trazer o nosso projeto que é ligado à assistência social, que é o Cartão do Povo, que a gente vai passar de R$200, que é o cartão hoje, né, que é prometido pela prefeitura, para R$600. Mas o fundamento básico desse cartão não é só a questão do dinheiro, mas é um compromisso que eu tenho com a população de Campos de capacitar as pessoas para que elas possam sair dessa situação de assistencialismo. Madeleine, como é que vai funcionar essa capacitação? Primeiro, para os jovens e adolescentes, nós vamos ter a questão do estágio. O estágio, hoje o CIEE tem um projeto maravilhoso que pode, inclusive, ser incorporado pela prefeitura, que é esse adolescente, ele não é contratado, não é um RPA. Você vai financiar, ele vai entrar para um processo de estágio e essas pessoas que estão no assistencialismo vão ter prioridade. E ao acabar com esse estágio, sabe o que acontece? As próprias empresas que treinaram, elas têm uma tendência a absorver esse estagiário, porque é muito caro treinar alguém, entende? Esse estagiário que foi custeado pela prefeitura num primeiro momento, ele já vai servir de mão de obra treinada para que a empresa possa incorporar. Então, a gente tem esse primeiro problema que vai resolver grande parte do primeiro emprego, que os adolescentes hoje não têm primeiro emprego na cidade. Segundo, nós vamos potencializar os balcões de emprego. Só pedir um detalhezinho sobre esse programa. Vai treinar os jovens. Desculpa, você não quer logo adiantar a pauta de geração de emprego que está com você? Eu cortei vocês, né? Não. Não, aqui é um bate-papo. E é justamente isso, geração de emprego. Então já vamos lá. Eu já passei por isso, tenho 2, aqui nós temos filhos, a gente sabe, quem não chegou na idade vai chegar, o primeiro emprego. Menino formado, mas não tem o primeiro emprego, porque não tem experiência. Aí não tem experiência porque não tem o primeiro emprego, fica aquele negócio. Como que vai ser esse programa? E aí eu emendo, porque eu não entendi, vai passar o cartão de 200 para 600, mas é o quê? Para jovem? Aí vai aumentar a idade? Não. Vai os 600 para quem já está inscrito, e aí nós vamos pegar no programa assistencial, que vai ser todo mundo identificado, essas famílias que tenham jovens dentro dessa família terão acessos prioritários a todos os outros programas. Então, o pai da família, por exemplo, vai ter acesso prioritário no balcão de emprego. O jovem dessa família vai ter acesso prioritário no programa de estágio, né? A mulher que eventualmente esteja nesse programa vai ter um acesso prioritário, por exemplo, no sistema de habitação. Todos esses sistemas vão ser interligados. E o mais importante desse projeto, no meu entender, que é aos meus olhos, é o programa de capacitação, que é focar absolutamente na capacitação de pessoas. E aqui eu quero abrir o leque das pessoas, o olhar das pessoas para a seguinte questão. Hoje, você tem de 0 a 100, porque você pode trazer a capacitação, por exemplo, em lugares mais humildes, ali na própria localidade. Quantas mulheres hoje querem aprender isso aqui, ó, unha de gel, que elas podem fazer ali e ganhar dinheiro no próprio local onde elas trabalham? Mulheres podem fazer trançaria. Eu tive na comunidade ali Santa Clara, nas casinhas de Santa Clara, tem uma invasão ali. Eu fiz uma pergunta para uma moça que está morando na invasão, nas piores condições possíveis de vida que ela estava vivendo. E aí eu perguntei assim, se você tivesse condições hoje de fazer algo que você ama, ela não titubeou. Ela falou, eu queria aprender a cozinhar. As pessoas ainda têm sonhos, entende? E não é difícil você fomentar a capacitação de acordo com a vocação daquela região. Então, você pode trazer, por exemplo, nos lugares de maior dificuldade econômica, esses pequenos empregos para dar a porta de entrada. Você hoje precisa conversar
ainda estou falando de geração de emprego. A gente precisa conversar com o Porto do Açu. O Porto do Açu está aqui, ó, a riqueza está passando no nosso nariz e nós não estamos abraçando porque as pessoas estão indo, eles buscam empregos no Rio de Janeiro, em Vitória, quando coisas específicas, funções específicas que precisam ser abraçadas, não são abraçadas porque nós não temos a qualificação aqui. Então, a importância de você conversar com o Porto e também com as grandes empresas que vão ser instaladas aqui, que eu vou falar disso já já. Então, saber que qualificação que você está precisando aí? É que tipo de mão de obra? Nós vamos treinar aqui, para você poder pegar o emprego daqui. Você está entendendo? Porque é o que eu falo nas minhas reuniões. Eu quero te dar um emprego, mas não quero te dar qualquer emprego, não. Eu quero que você possa abraçar empregos que te paguem bem. E para isso eu posso ser responsável pela capacitação, porque no final das contas vai ser muito mais barato para mim. E aí eu já vou te responder. A forma a longo prazo a gente sair lá dos royalties do petróleo. As pessoas precisam ter sua autoliberdade, sua prosperidade. Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos capacitação de forma geral. Mas e trazer, fomentar o empresariado local, que não adianta falar em trazer gente de fora se a gente não abraça quem está dentro. Então, aumentar a questão do centro, ajudar os nossos empresários a se reerguerem. O comércio, infelizmente, está agonizando. E, sim, trazer investimentos de fora. Como é que nós vamos fazer isso? Tem 4 pilares muito claros na minha cabeça. É segurança pública. Nenhuma empresa que venha para cá e tenha uma situação estabelecida de falta de segurança vai se estabelecer. E aí nós temos que pensar na iluminação pública, né, no fomento para que essa empresa possa estabelecer. A Zona Especial de Negócio, que nunca saiu do papel, e ela precisa, de fato, sair do papel, ter uma tributação especial, incentivo para que essas empresas se estabeleçam. Para isso, precisa também ter uma estrutura de escoamento de produção. E aí nós vamos trabalhar nas obras de infraestrutura. Como que a gente faz isso? Uma das grandes obras previstas no meu plano de governo é a questão do contorno ali, saindo por dentro de Goitacazes, que vai favorecer a Zona Especial de Comércio naquela retroárea ali da Baixada. Fez assim, não entendeu? Qual o contorno? A gente saindo ali do Carvão, entrando por dentro... Estrada ceramista? Ali vai sair lá na ponta final de Goitacazes. O pessoal não vai de Goitacazes, não precisa. Trás, ali por dentro, certo? E aí, você fazendo várias linhas de escoamento com o Porto do Açu, infraestrutura, pensar em novos caminhos viários, vai favorecer que essas empresas se estabeleçam. Eu vou dar um exemplo para você. Lá em Brejo Grande tem uma empresa leiteira, de produção de leite e laticínios, que ela falou: Madeleine, eu hoje praticamente só tiro leite aqui. Vaza lá em São Paulo, pago ISS em São Paulo, faz toda a parte lá em São Paulo, por quê? Estrada esburacada, não tem infraestrutura, não conseguem ganhar licitação aqui dentro da cidade. Agora a lei de licitações mudou, mas tem que fomentar essa utilização para que o nosso imposto também fique aqui, que a gente possa trazer subsídios para cá, investimentos para dentro. Então, vou retomar. Para trazer empresas para fora, a gente tem que criar, de fato, a Zona Especial de Negócio, melhorar a segurança pública, capacitar as pessoas, como eu falei, porque também a empresa, para vir para cá e ela não conseguir pessoas habilitadas para abraçar os empregos, não vai conseguir. E, por fim, eu falei segurança pública, não é isso? Para que elas possam ser estabelecidas. E, assim, a gente aumentar ou reduzir, na verdade, o desequilíbrio que existe hoje. Hoje tem 150 mil pessoas, como eu falei, na linha de extrema pobreza e 80 mil pessoas com carteira assinada. É só a gente comparar com o Niterói. Niterói é mais ou menos o tamanho de Campos, 500 mil habitantes, mais ou menos. Hoje lá tem o dobro de pessoas com carteira assinada, 160 mil pessoas com carteira assinada. E pensar que desses 80 mil pessoas, né, que estão empregadas, a maior parte também é a prefeitura, que é o principal empregador. Isso é muito complexo, porque, mais uma vez, da onde é que está saindo esse dinheiro? É coisa pra caramba. A gente precisa diminuir, né, o tamanho dessa máquina para que a cidade consiga seguir com autonomia para o futuro próspero. Candidata, tem 2 temas ainda, eu vou unir eles para tentar sobrar tempo para Edmundo fez uma pauta também sobre cultura, que é muito importante. Uhum. Campos, a capitania de Pereira de Góes não dá certo, século XVII, 7 capitães, cana e pecuária. Campos viram que Campos vai correr dos séculos, não que Campos é hoje.
Então, do século XVII até anos 80 do século XX, Campos viveu basicamente de cana e boi. Tem o advento da Lei dos Royalties, que ela é originária na campanha lá de Getúlio, do Petróleo Nosso, 53, mas era irrisória, era petróleo terrestre ali na Bahia, mas dali que data a lei. E a partir da descoberta do primeiro carregamento comercial de petróleo na Bacia de Campos, a Luiz Barbosa, pai, fez a matéria, no furo com Regis Pereira, furo internacional, 77. A partir daquele dinheiro novo entrando, que era muito maior a produção, Nelson Carneiro, senador, saudoso senador, que fez a lei do divórcio, também ficou famoso por isso, mas ele incrementa a lei dos royalties a partir de 85. Primeiro o governo Garotinho, ele começa a pegar isso em 89, vem nos anos 90 a participação especial. 99, acho que foi, né? Na virada do milênio, né? E isso incrementa muito. Ou seja, o eixo econômico de Campos veio do século XVII até quase o final do século XX como agropecuária. Passa a ser petróleo. E estamos tratando de recursos finitos, né? Os campos da Bacia de Campos são todos eles maduros. Todos eles maduros. As futuras estão na Bacia de Santos, né? Estão mais para baixo. Como retomar, em primeiro lugar, essa vocação agropecuária do município? Em segundo, como projetar a cidade para além dos recursos finitos dos royalties? Então, eu queria assim, deixar aqui a lembrança da população que houve um processo, e aí trazia Garotinha Baile, de demonização dos usineiros, né? Que na época houve uma caça aos usineiros e, de fato, além disso também São Paulo acabou fomentando o processo tecnológico da cana e tomou esse lugar de destaque que era nosso, né? Campos, eu acho, salvo engano, tem capacidade para produzir mais de 4 mil toneladas e hoje só pouco mais de 1.000 toneladas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que falhou a voz. Fique à vontade, candidata, porque às vezes quem está no rádio não sabe o que está se passando, aí eu dou uma falha que chama-se buraco, né? Quem está acompanhando no vídeo... Eu tô falando 2 horas, quem tá no né? rádio, se eu esperar a senhora tomar água sem eu falar nada, a pessoa vai falar, saiu do ar rádio? Não, estamos no ar, voltei. Só enquanto o delegado toma água aqui. E Campos, como você falou, Campos tem vocação de agroindústria, né, pecuária, turismo, e só que o administrador, ele tem o grande desafio, que é transformar essas vocações em emprego, renda e qualidade de vida para as pessoas. Esse é o grande desafio, porque se olhar para as nossas potencialidades, Campos é um mar de rosa, é a menina dos olhos de qualquer grande investidor. Nós somos uma planície, nós somos cercados por água, nós somos ligados a Rio, a Vitória, temos um porto que já é um fato, né? No passado não era, mas o porto já é um fato. Então, Campos pode ser a menina dos olhos do Brasil. Mas é o grande desafio do governante transformar todas essas potencialidades em algo concreto. E aí, é claro que a gente hoje ainda tem muito foco na cana-de-açúcar e eles precisam de incentivo. Inclusive, eu li o seu projeto Fênix, você participou, não foi? Sim. Do Fênix. A importância, inclusive, do projeto de irrigação. Grupo Folha, né? Oi? Grupo Folha, de maneira geral. Sim, mas eu achei assim, encontrei suas palavras ali, seus toques. Então, eu acho muito importante, concordo plenamente, a necessidade de fazer a irrigação, né, ajudar essas fundações e associações no projeto de irrigação, mas para além disso a gente precisa trabalhar num projeto de sustentabilidade. Hoje não dá para a gente falar em desenvolvimento econômico nenhum, sem falar em desenvolvimento econômico, falar isso de meio ambiente e assistencial. Então, qual que é o nosso foco? Eu ainda não falei isso aqui, então é um tempo importante para a gente falar. Que o meu foco, se Deus quiser, se assim for eleita, é levar Campos para fora de Campos. E hoje é muito importante que haja um projeto forte de marketing da cidade, não da prefeita. Vocês entendem, né? Então, assim, a cidade precisa estar forte comercialmente, industrialmente, para ter visibilidade para outros locais. E aí você precisa fomentar, ajudar a agricultura
familiar, por exemplo, dando premiações e bonificações, mas ajudá-los também a cuidar do solo e do meio ambiente para que a gente possa ter essa reintrodução, né, essa reinserção da cadeia circular. Nós precisamos fazer esse projeto de massificação para que as pessoas possam ter esse olhar. Existem, por exemplo, empresários chineses que têm interesse em vir para a nossa cidade, sabiam disso? Só que, quando se esbarra hoje no projeto político que existe na cidade, desanima. Quando vem os nomes que circularam pela nossa política, desanimam. Então, nós precisamos fazer essa política de marketing, sim, de levar campus no projeto cultural, levar campus no projeto de agroindústria. Então, fomentar as regiões de acordo com as suas características. Santo Eduardo, por exemplo, nós temos uma vocação leiteira. Nós podemos ali, por exemplo, ajudar a fomentar uma grande indústria leiteira e ter um produto nobre, por exemplo, um produto de alto valor agregado. A UENF está aí para nos ajudar e já se colocou à disposição para certificações que possam trazer, por exemplo, inclusive um corredor cultural, um calendário cultural para essas situações. Eu vou entregar o exemplo que ela me deu, foi até a Rosana, vou aqui dar o crédito, a Rosana da UENF. Reitora, né? Reitora da UENF, que ela me deu o exemplo da laranja de Tanguá, por exemplo. A laranja de Tanguá foi certificada com a ajuda da UENF e é uma laranja muito específica ali daquela região. E hoje ela virou referência. Hoje esse é um projeto de marketing de Tanguá, que veio a partir da certificação de um produto dali. Vou trazer aqui o caso, por exemplo, de Areal. Areal, o prefeito de lá, Gutinho, ele transformou Areal na cidade da uva, né? E aí, a partir dessa visão, ele trouxe muitas outras decisões. Por exemplo, ele fez uma composição com Montalcino na Itália e trouxe a questão dos vinhos, das vinícolas, e hoje se estuda italiano, por exemplo, por conta dessa situação nas escolas mas fez um grande marketing. A gente falava aqui do canudo de bagaço de cana-de-açúcar, que podia ser um grande produto de campo, por exemplo, né? Edmundo, vou te falar, nós não somos referências em cachaça, em cana-de-açúcar. A gente não poderia, por exemplo... produtos podem vir daí, né? Sim, mas assim, nós não poderíamos ter um potencial em cachaças? Sim. Por exemplo, você vai hoje nos restaurantes da cidade, você tem carta de vinho, você tem carta de cachaça? Não. Às vezes você pede uma cachaça da cidade e não tem. Eu não gosto, mas assim, é o que... Né? Hoje a gente tem chuvisco, a gente... mais referência nessa área do que campo. Abacaxi, por exemplo. Não, eu falo de cachaça. Então, assim, prêmios internacionais. A gente pode ter, voltando para não nos perdermos da pergunta. Não, eu não me perder na pergunta. Lá, na região ali de Santo Eduardo, a gente pode investir na agropecuária leiteira, a gente pode fomentar a questão da irrigação com a questão da cana. No Imbé, por exemplo, a gente tem uma parte turística muito grande que coexiste com a natureza. A gente pode trazer a parte de festivais importantes, de cerveja, e ali quando você entra com a capacitação ali, você vai entrar com capacitação hoteleira, com capacitação de cozinha, né, que é uma coisa mais tradicional. Ali na parte fugiu o nome, de Lagoa de Cima, existe projeto de remo para ali, vocês sabiam? De que várias pessoas de fora quiseram ali, é um lugar hábil para fazer um campeonato de remo, mas nunca houve incentivo para trazer campeonatos internacionais. Farol, por exemplo, como é que a gente volta a estimular farol? Farol não pode ser visto só dentro do carnaval. Farol tem que ser visto o ano inteiro. Se você abaixa, por exemplo, o preço resolve o problema do transporte, já facilita. Mas se você traz o esporte como uma perspectiva afora o verão, para trazer circuitos nacionais para cá, futevôlei, beach tênis, coisas desse tipo, que antigamente tinha. A gente era feliz de ir assistir motocross, e hoje você não tem mais nada disso. Então, a gente pode tratar Campos como uma cidade muito grande,
importante e nós podemos tratar de forma muito diversa. E para isso funcionar, a gente pensa no projeto também de subprefeituras, que vai nos ajudar a descentralizar esse poder para que cada área possa ser vista com as suas peculiaridades. E é muito importante que isso aconteça para que a gente possa ter a sensação de equilíbrio entre vários eixos da nossa cidade. Candidata, você falou em vender campos, vender entre aspas, né? Campos para fora de campos. E para isso a gente precisaria ter uma cultura forte, né? Sim. Não só a cultura interna, como também essa visão. A gente falou de produtos que podem ter a cidade do vinho, cidade do... Enfim, a gente deveria ser... A gente pode escolher, Enfim, temos várias vocações. Da goiabada, enfim, dá para escolher. Diversas vocações, né, que podem ser criadas. Hoje é o termo storytelling, né? Você cria uma história em volta de uma história em volta de um produto funciona. E funciona, traz engajamento. De forma séria funciona. Com certeza, traz turismo. Turismo e outros tantos investimentos, né? A gente citou aqui o Canudo, por exemplo, quanto de indústria fina pode ser criado em volta disso, né, de um produto. Então, gera outros tantos investimentos. Mas a cultura tem essa dificuldade em Campos de tentar entender a cidade, trazer a cidade e apresentar Campos aos campistas. Historicamente tem essa dificuldade. Não temos Secretaria de Cultura, temos uma fundação. Eu fiz uma análise aí sobre esses planos de governo, inclusive do seu, sobre a questão cultural, como é que foi citado nos planos de governo. Me parece que a estrutura, essa visão de ver a cultura como um potencial, isso não está lá nos planos de governo, salvo algumas exceções. Mas assim, eu queria ouvir você em relação a isso. A cultura ela tem um potencial de ser muito mais agregador e trazer dinheiro também para a cidade do que só uma questão de academia, questão de nicho específico. A cultura deveria ser uma coisa muito mais ampla. Inclusive na questão patrimonial, temos solares, temos o arquivo público de tanta relevância, temos o museu histórico no centro, poderia servir... Que é lindíssimo, inclusive. Temos diversos equipamentos culturais que são não só bonitos, deveriam ser aproveitados, como eles são potenciais criadores dessa história, que não são utilizados para isso. Aí podemos citar o Olavo Cardoso, está em ruínas, podemos citar vários outros, o Hotel Flávio caiu recente, vários problemas que a gente tem já históricos, que a gente está cansado de reclamar. Não é um problema de um tempo só, assim como o transporte vem se arrastando, mas a questão cultural, eu acho que Campos precisa ter, independente de quem for o próximo governante, ter uma visão muito mais efetiva sobre isso, porque gera tantos outros questões envolvidas. Queria ouvir em relação a isso, o que a senhora pensa e qual é a sua proposta nesse campo específico. Edmundo, eu vejo a questão cultural muito intimamente ligada com o turismo. Eu nem consigo dissociar muito, assim, quando eu penso no projeto de cidade, eu penso sempre a cultura ligada ao turismo, que precisa ser vista de forma séria na nossa cidade. Por exemplo, o calendário de Santo Amaro. É uma coisa que já vem reivindicada há muitos anos e é preciso pensar nesse calendário religioso, já que Campos é uma cidade naturalmente conservadora, do que se diz. É importante trazer esse calendário religioso, sobretudo fomentar essa questão do Santo Amaro. Como eu já te falei, dei uma pincelada aqui, trazer festivais que possam trazer essa cultura que a gente tem no Imbé. Os artistas locais, a gente tem muitas reclamações, por exemplo, do alto valor do aluguel para fazer uma peça no nosso principal teatro. Eles não conseguem financiar porque os custos são muito altos. Não Trianon, estão... Né? Oi, Trianon. Sim. Eu não sei exatamente o valor. Eu acho... Eu posso estar sendo ilesa, mas eu acho que é R$8.000 a noite. Mas, enfim, eu não sei, quero falar muito sobre o valor. Mas reclamação de que o valor é muito alto. Não há o incentivo. A questão do animador cultural também é muito questionada. A necessidade de restabelecer a importância dessa função dentro das escolas, porque as escolas hoje, elas perderam um pouco dessa coisa lúdica de forma como a gente aprendeu. Nós aprendemos quantas referências da infância que nós temos que fizeram parte desse mundo e que hoje não fazem mais. Eu vou te falar, minha filha fazendo essa pergunta para mim no domingo, falou assim: mãe, na sua infância qual foi o dia mais feliz da sua vida? Você acredita? Eu parei para pensar, olha onde a minha mente foi. Foi lá no Teatro Amador da minha escola de bairro.
Cara, isso é incrível, como isso faz parte da construção de um ser humano. Então, é importante trazer esse corredor cultural, que acho que também é um projeto importante lá para o centro da cidade, trazer o patrimônio cultural como algo que seja valorizado, porque se o governante não der o devido valor, a população não vai perceber por si só. Entende? Então, o vender campus para fora de campus tem muito sobre isso. Eu não sou nenhum problema sobre criar storytelling. Inclusive, você pode criar storytelling para a cultura. Dizer, olha só, nós temos uma cultura excepcional. Lá em Morro do Coco tem a casa onde nasceu Nilo Peçanha. Ninguém nunca ouviu falar nisso, ninguém nem vai lá. Então, assim, é esse tipo de história Nilo Peçanha? Quem é? Tem gente que não sabe nem quem é Nilo Peçanha. Né, que o presidente do Brasil, então, que foi de Campos. Solar dos Aris tem um storytelling pronto, né, da escravizaura. Então, o Solar dos Aris está despencando, né? Então, assim, nós podemos potencializar isso através do turismo, mas eu acho importante também aqui na cultura, um projeto que eu gostaria particularmente de revitalizar, e esses dias eu falei, me disseram que era um programa de Arnaldo Viana, e acho muito legal, e dá crédito aqui, era um projeto que tinha dos artistas locais nas praças, gente, aquilo era tão maravilhoso, a gente ia pro Liceu, Jardim, no domingo, no Jardim. Eu frequentava muito, sim. E tinha No Liceu, eu sou meridito. Gente, aquilo ali traz um saudosismo, e aquilo é legal, você trazer projetos para o quê? Para o artista local. E você pode trazer o artista de todos os nichos. Você tem o artista do pagode, aí você vai, de acordo com a vocação, tem lugares que gostam mais de pagode. Você tem a possibilidade de fomentar o artista gospel, que tem gente que vai gostar no centro da cidade, ouvir o teatro. Então, a gente pode, sim, valorizar o artista local de forma sem gastar tanto. Você não precisa de shows vultuosos, e essas pessoas vão se sentir valorizadas e vão agregando essa sensação de que todos serão acolhidos. Mas para que isso possa acontecer, eu vejo quantos minutos eu tenho. Para que isso possa acontecer, a cidade precisa conversar. E eu acho que o que eu penso de forma determinante para a nossa cidade é que haja, que são 4 eixos, assim, que são os eixos que eu penso campus. Uma é a informatização, que eu já demonstrei para vocês, que é o que eu vou buscar para todas as áreas, né? A informatização, tecnologia. A desburocratização, para que a gente possa fomentar a indústria e o comércio. Eu já falei da Zona Especial de Comércio, e aí a gente pensa também em desburocratizar as autolicenças para que as indústrias possam acelerar o seu processo. A descentralização, que é a questão das subprefeituras, e a gente atingir cada área com a sua vocação administrativa. E, por fim, é o diálogo. Porque não dá para você pensar uma cidade para o futuro pensando só com a sua cabeça ou com o seu grupo político, porque há uma diversidade muito grande de pessoas a serem atingidas. E se você pensar a cidade só pelo seu ponto de vista, a tendência é que você erre. É muito fácil errar quando a gente olha só para os nossos, né, pela nossa perspectiva. Então, no nosso plano de governo, não sei se você viu lá, nós temos o Conselho das Cidades, onde todas as áreas vão poder conversar de verdade, para que a gente possa encontrar soluções aí viáveis, claro, não dá para você falar de todo tipo de solução, mas soluções viáveis, mas que elas atendam de fato ao anseio daquela categoria, sem a gente conversar e falar. Por exemplo, mães autistas. Eu vou ter uma reunião essa semana com mães de autistas e crianças com necessidades especiais, porque não dá para eu falar do que essas mães precisam se eu não passo por isso, você entende? Eu não sei quais são as reais necessidades. Nós precisamos conversar com as pessoas e entender quais são as reais necessidades das crianças. E essas mães que não têm com quem dividir as suas agruras, elas estão precisando de atendimento psicológico emergencial, imediato, psiquiátrico. São mães que suportam dores que a gente não tem nem como imaginar, porque é uma realidade muito diferente de uma criança normal. Então, nós precisamos, sim, conversar com as pessoas. Por exemplo, o centro, eu tenho essa perspectiva, mas nós vamos ter a oportunidade de conversar
com as entidades representativas para ouvir quais são as possibilidades e quais são as propostas dela. Porque quem sente na dor sempre vai saber onde é que o calo aperta. E é importante que a gente ouça a todos para que haja, de fato, uma gestão democrática e participativa e, consequentemente, uma governança cidadã. Candidata, tem um assunto, vou, se for possível, pedir a você para repetir e aí um pouco mais de detalhes, que ainda temos 6 minutos. Uhum. Você está enxergando ali? Eu estou assim, ó. Não, você me lembrou a nossa medalhista, maior medalhista olímpica. E agora? Melhorou? Melhorou. Ela tem miopia também. Meu Deus, medalhista olímpica, nossa. Rebeca Andrade, obrigado, Luiz. Sim. Ela ficava olhando assim para a nota pra dela saber também. Que nota. Pra gente que tem miopia, uma tristeza. O que eu queria te perguntar, se for possível detalhar, e isso nós já ouvimos assim algumas vezes, e chega diante da realidade, a coisa não é bem assim. Como enxugar a máquina em Campos? Bom, isso é ótimo essa pergunta. Eu respondi, não, você falou não, que eu você só falou que pretende enxugar a máquina. Então, muito boa pergunta. Então, assim, precisa ter inicialmente um choque de gestão, né? E aí eu posso estabelecer 4 pontos prioritários. A primeira questão é a gente fazer a análise de contratos, né? Uma auditoria de contratos para verificar a finalidade, verificar valores, e nesse aspecto a gente precisa conversar seriamente com a Águas do Paraíba, que é um contrato muito reclamado pela população. Ela precisa esclarecer, de fato, como essa questão dos 100% de pagamento de esgoto, quando não tem esgoto. Acho que é um contrato que a gente precisa fazer a readequação para atendimento aos anseios da população. Para fora isso, outros contratos têm que fazer a validação. Esse é o primeiro. Segunda questão é você fazer uma análise dos RPAs, certo? Os RPAs, nós precisamos saber, com todo respeito aos RPAs, e é importante que se diga, inclusive, que já há um termo de ajustamento de conduta assinado pelo atual prefeito. Gestão, né? Sim, é um termo de ajustamento? TAG, termo de ajustamento de gestão, para que esse número venha ser reduzido. Mas, além de reduzir, a importância é saber quem são essas pessoas, onde elas estão, o que elas estão fazendo e com que finalidade estão fazendo. Vamos saber, né, quem é que de fato está trabalhando. Tem gente que não está trabalhando? Isso precisa ser avaliado, porque quase que 5% do orçamento é gasto ali com o pessoal, isso impacta de sobremaneira a nossa folha. E nós temos aí Mas também fora a questão dos direitos, né, que não são pagos, né? É muito grave isso. É muito grave, porque assim, não tem 13º, não tem direito a férias. Essas pessoas têm medo de ficar doentes. Não recolhe, e essas pessoas têm medo de ficar doentes e serem demitidas. É algo assim que é ruim tanto para o município quanto para essas pessoas. A importância de contratualizar, de fato, pagar os direitos necessários a essas pessoas. E aí a gente precisa fazer, como eu falei, reabilitação de contratos, análise desse setor de RPAs. Nós precisamos verificar a questão dos servidores públicos, porque a gente tem servidores públicos com vocações que podem ser administrados, usados em gestões e potencializado a sua função dentro da administração, quando muitas vezes você coloca um RPA para fazer uma coisa que o próprio servidor já tem potencial e já pode ser aproveitado naquela situação. E, por fim, deixa eu me lembrar da quarta... já tinha me falado. Era a questão da verificação da necessidade de secretarias. Será que é necessário hoje tantas secretarias, 50 secretarias no município? Vou dar um exemplo, IMTT com mobilidade urbana. Seria possível juntar essas 2 secretarias? Porque aí você diminui DAS, você diminui diretor, vice-diretor, enfim. Não dá para falar isso de fora. Entende? Não vai dizer, olha, eu vou chegar, eu vou acabar. Me fizeram essa pergunta, mas você sabe qual secretaria vai acabar? Não, eu não conheço a estrutura para saber qual é a realidade. Agora, todo gestor que se preze, ele precisa assumir uma gestão com os objetivos muito claros.
Então, quais são os meus objetivos claros? Enxugar a máquina, onde puder, onde principiologicamente você não vá reduzir as possibilidades, estou acabando meu tempo, as possibilidades da produção efetiva, ou seja, do bom atendimento à população, dá para enxugar? Dá para enxugar. E eu costumo falar, como é que você faz uma administração sobre dinheiro? Não roubar, não deixar roubar e botar gente técnica para trabalhar. É assim que sobra dinheiro para você colocar as coisas nos trilhos. E é isso que eu pretendo fazer na administração nos próximos 4 anos, se a população me der essa chance. Quem ia gostar muito de você é Cristiano, não o seu marido. Esse ama, não me gosta. Ama, claro. Mas o Cristiano Abreu, que você controla o tempo. Igual a ele. É porque é muito ruim você não concluir aquilo que você está falando, sim, né? sim, então é importante a gente saber se comportar ali no tempo que é concedido pelo entrevistando. Mas tem tempo ainda, acho que a gente conseguiu conversar bastante aqui, bem produtiva a entrevista. Espero que, sobretudo, o eleitor, por mais que ele não queira aproveitar ou não aproveite, mas que ele faça bom uso de todo esse material. Que ainda faltam, né, os outros candidatos que nós vamos ouvir. E aí, depois de tudo, ele conclua, tira a sua análise lá, tira a sua opinião e faça... Porque assim, a Luiz fala uma coisa interessante. No dia 6 de outubro, o maior PIB da Faria Lima vai estar juntinho com quem dá um auxílio no escritório dele. Ou seja, aqui no Popular... É 1 a 1, cada voto é 1. E no Popular é o milionário votando na mesma urna do desempregado. Usineiro e boia fria. Usineiro e boia fria. Você tem, né? Exato. Clássicos exemplos, esse do Luiz, mais clássico ainda é o usineiro e o boia fria, que são todos importantes, cada um no seu... Mas assim, o que eu quero dizer é que não importa quanto você ganha, o que importa é que o voto tem o mesmo peso. Dependente peso. De cor, independente da quantidade de dinheiro que se classe tem, social, classe social. Exatamente. E é isso que eu tento convencer os meus eleitores, né, aqueles que eu tenho a oportunidade de falar. Já passou considerações finais aqui? Vamos. E aí a gente aproveita exatamente esse momento para te agradecer por aceitar e estar aqui conosco, para também nos auxiliar nesse processo democrático que é essa corrida eleitoral. Obrigado. Obrigada. Vou pedir a bancada para se despedir, mas já despeço agradecendo a você, e tem 2 minutos aqui para você fazer as considerações finais. Eu vou fazer uma breve consideração aqui para os eleitores. No dia 6 de outubro, um pouco menos de 30 dias, nós vamos ter a oportunidade, né, de decidir quem é que vai mudar, né, a trajetória, o destino da nossa cidade. Nos últimos 30 anos, nós temos aí Campos se revezando entre grupos familiares que não nos levaram a lugar nenhum. Prova disso é que nós temos hoje 150 mil pessoas na extrema linha de pobreza. Quando a gente vê falta emprego, como está constatado, faltam indústrias na nossa cidade, faltam pessoas capacitadas, mas sobram pessoas passando fome, sobram pessoas nas filas, nas madrugadas, sobram pessoas que morrem antes de conseguir fazerem os seus exames. Então, se você, assim como eu, deseja de fato uma grande mudança na nossa cidade, no dia 6 de outubro, humildemente eu te peço que você me dê o seu voto de confiança, aperte lá o 44, para que juntos, eu e você, possamos transformar a nossa cidade, para que Campos possa se tornar a cidade mais próspera do Rio de Janeiro. E desde já eu quero agradecer a cordialidade de todos vocês, a elegância com que vocês conduzem essa entrevista, de modo a permitir que o candidato possa falar de verdade do que ele pensa para a cidade. Uma entrevista assim, ela é muito importante, porque quem acompanha pode entender de forma global como o candidato pensa a cidade. Porque às vezes uma entrevista muito curtinha, de 15 minutos, você tem que falar naquele tic-tac, assim, né? E você não consegue expor muito bem. Ou até o programa eleitoral, você tem aquele tempinho curto. Mas quando o eleitor ele consegue entender que existe um raciocínio lógico, existe um raciocínio de sistema, ele consegue pensar quem é que tem as melhores estratégias, né, para a cidade. E eu confio no meu projeto, eu confio que eu faço parte dessa cidade e, se Deus quiser, as urnas do dia 6 de outubro mostrarão isso também. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos mais uma vez a você também, Edmundo Siqueira. Vou começar a fechar aqui com a nossa bancada. Agradecer a você por hoje,
né? E dizer que na sexta-feira estaremos de volta juntos aqui nessa bancada. Obrigado, Edmundo. Bom dia para você. Obrigado, Nogueira, Beto, Aloysio. Obrigado a candidata pela entrevista. Uma entrevista considero boa, esclarecedora. Eu acho que, como você mesmo falou, traz oportunidade da gente conversar com mais tranquilidade, mais abrangência sobre os temas. É importante conhecermos essa abrangência, esse modo de pensar, essa forma de ver o mundo de todos os candidatos que se apresentam, né? Cabe ao eleitor decidir por qual vai decidir no 6 de outubro, mas cabe a nós, nosso papel, enquanto jornalismo da Folha tradicionalmente faz, e o jornalismo sério eu acho que deve fazer, que é dar voz de forma igual, equânime a todos os candidatos para que a população decida. Então é bom fazer isso, é uma honra estar aqui e parabenizar pela entrevista, agradecer sobretudo a quem nos acompanhou, quem nos ouviu até aqui. Valeu, Edmundo. Também fechar com você, meu caro Aloysio, agradecer por hoje. Amanhã vamos estar de volta. E amanhã também vamos ter o jornal impresso Folha da Manhã, que sai bem cedinho, nas bancas e também nas casas dos assinantes. Aí vem, só para relacionar aqui no tratamento equânime com todos os candidatos, tem, além do programa, com 3 blocos de 40 minutos, temos a internet, né, a rede social, né, o Face, YouTube, Instagram. Depois vira um podcast também, esse programa de hoje, que aí a pessoa pode estar só ouvindo, se não puder ver. Os programas ficam disponíveis nas redes, vai para a Plena TV logo mais, a partir de 17 horas. Como o Edmundo falou, também no Folha 1 e amanhã em 2 páginas no jornal Folha da Manhã. E você se vira, Luiz, para botar essas 2 horas. Dá quantas páginas? Se for tirar integral, dá umas 8, 10 páginas. Né? Olha, eu vou dizer aqui, eu sei que a entrevista já acabou, mas uma das pessoas, e aqui eu vou fazer homenagem, sempre vou fazer, a Ícaro, era uma pessoa que sabia pegar isso aqui que a gente fez e traduzir de forma simples, com a maior habilidade do mundo. Eu sempre te falei isso, né? Que tinha, às vezes, uma investigação muito complexa de alguma coisa que eu falei, por exemplo, uma coletiva que eu falei por 1 hora, e quando... eu não precisava ler a assinatura. Eu pegava o resumo dele, eu sabia que era ele. Ele fazia isso com muita maestria. Então, eu quero deixar minha homenagem aqui para o meu amigo Ícaro, que ele esteja bem, feliz e voando, como sempre, onde ele estiver. E os nossos sinceras saudades, né, desse menino brilhante. É isso. Saudades. A gente fica naturalmente emocionado. Mas, de qualquer maneira, também a gente fica agradecido. Eu tinha profunda admiração por ele. Eu tive muita oportunidade de falar pessoalmente para ele e para a Luiz também. Agradecer a homenagem como pai, né? Agradecer como participante aqui da bancada pela entrevista. Amanhã voltamos aqui com o Zé Francisco, presidente reconduzido agora, né, por mais um mandato na CDL, falar sobre comércio e economia, também tem que falar sobre reta final de eleição. Seguimos na sequência da ordem estabelecida por sorteio no dia 22, na presença de todos os representantes das candidaturas. Fizemos Dr. Buchaú na sexta-feira passada, hoje a delegada Madeleine. Na próxima sexta, dia 13, o prefeito Vladimir Garotinho. No dia 17, o vereador, candidato a prefeito, Twin. No dia 20, Fabrício Lírio. No dia 24, pastor Fernando. No dia 1º de outubro, fechando essa série com o professor Jefferson. Eu acho que a entrevista aqui se prestou muito, como também a de Buchaú, espero que a de Vladimir mais também, como Edmundo disse, dá uma visão de mundo, de cidade de cada candidato, projeto, né? Eu tenho acompanhado o que se faz em entrevista com candidatos a prefeito e não tenho gostado muito. Eu acho que o jornalista ele tem que ter a noção, o jornalismo, de que ele não é autoridade constituída. Ele não é estamos com delegado. O jornalista não é delegado. O jornalista não é promotor, o jornalista não é juiz. O jornalista ele tem que fazer perguntas, ele não tem que fazer inquisição, né? Isso eu não acho um papel que não cabe ao jornalismo. O papel nosso aqui é apresentar, sobretudo, propostas de governo. Eu acho que isso ficou muito bem claro, o que Madeleine pensa para a cidade, o que Buchaú pensa para a cidade
Espero que todos aproveitem essa oportunidade de maneira equânime. E sim, todas as entrevistas com o mesmo espaço, em site, rede social, no impresso, TV fechada, o mesmo espaço para todos. E que o eleitor, democraticamente, tome a sua decisão. Perfeito. Obrigado mais uma vez. A equipe toda também aí, nosso agradecimento. Valeu, Aloysio. Amanhã às 7h10, depois do horário eleitoral, depois da Madeleine de novo, das 7h10, e todos os candidatos que lá têm tempo. Ficamos por aqui agradecendo aos patrocinadores da série de entrevistas, a Talimac, qualidade em tudo que faz. Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina, cuidando da saúde do homem. E o Folha no Ar que volta amanhã no oferecimento de Unimed, de Proteus, vacina Plínio Bacelar e com apoio de Radmed.